Ok, então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Muito bem-vindos nesse nosso encontro, nesse dia de feriado, mas é uma honra ver o pessoal aqui presente para esse estudo nesse dia. E hoje nós temos a continuação, então, do capítulo 14, Ensinando a Favor da Verdade, e nós estamos hoje na sessão 7, compartilhando a percepção com o Espírito Santo, na página 304. Isso vem a ser assim, uma continuação, como Jesus está nos conduzindo por um estudo, como ele mesmo diz, minuciosamente estudado. Nada, nenhuma sequência está aqui ao acaso. E esse compartilhar da percepção do Espírito Santo, ele vem depois da sessão da luz da comunicação, onde nós aprendemos na semana passada, na quinta, que o único comunicador, o único instrumento real de comunicação que nós temos é o Espírito Santo. Porque o ego e tudo que ele fez foi para não comunicar. Só o Espírito Santo tem essa capacidade de comunicar, de estender e de fazer entendido e de mostrar a percepção certa das coisas. E hoje nós vamos, então, nesse estudo, ver sobre esse compartilhamento, esse compartilhando a percepção com o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é a mentalidade que retém para nós a percepção verdadeira, percepção porque não é céu, não é conhecimento, o conhecimento é total. Então, conhecimento para o livro não é estar mestrado em determinado tema. Conhecimento é tudo, abrange a tudo. Se tem algo de fora do conhecimento, já não é conhecimento. Então, aqui no mundo, como é impossível, com um instrumento de comunicação, com um instrumento tão fraco quanto é nosso corpo, como instrumento de comunicação, ele tem uma capacidade muito pequena de percepção. Então, os sentidos que nos relatam aquilo que nós ficamos cientes, eles são muito limitados. Então, não há como ter o conhecimento aqui, mas a percepção, essa pode ser verdadeira ou errada. A percepção, ela pode ser reflexo do que está no céu, ou ela contraria o que é do céu, o que é a criação de Deus, o que é o nosso ser. E o ego, então, ele é a oposição do céu, ele contraria, a percepção dele sempre contraria a realidade. Só o Espírito Santo tem essa percepção verdadeira para nós, e hoje nós vamos ver, então, sobre esse compartilhar dele conosco, dessa percepção. E para a gente começar, então, propriamente dito, essa nossa leitura comentada sobre esse tema, vamos fazer como a gente já sempre tem feito, a nossa entrega de meta ao Espírito Santo, onde nós buscamos, então, acalmar a nossa mente barulhenta, nossos pensamentos frenéticos, com os quais a gente vem durante o dia, eles atrapalham com a concentração, com a nossa capacidade de aprendizagem. E ajuda muito nós nos utilizarmos de recursos como uma respiração mais pausada, mais consciente, mais presente, para entregar o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. E colocamos como nossa meta, nesse momento, que Ele seja o nosso guia, que Ele seja o nosso professor, pois é com Ele, com a mentalidade dele, que queremos começar agora essa nossa leitura comentada. Então, colocada
a meta na mente certa, nós estamos prontos para ouvirmos o que Jesus tem a nos dizer sobre esse compartilhar da percepção certa. E ele começa nos perguntando, aqui no primeiro parágrafo, o que tu queres, a luz ou as trevas? O conhecimento ou a ignorância? O que quiseres é teu, mas não ambos. Os opostos têm que ser reunidos, não mantidos à parte. Então, se mantidos à parte, aparentemente, a nossa mente, como a gente vai ver adiante ali por dissociação, a nossa mente, ela tanto contém um sistema de pensamento de luz do Espírito Santo, que também guarda para nós o conhecimento de Deus, que é a memória desse conhecimento, e também, por outro lado, nós temos o sistema de pensamento das trevas, do ego, que é a causa de todo o sofrimento, que é a causa de toda inquietação, de todo conflito existencial, da nossa percepção equivocada sobre tudo o que os sentidos nos trazem. Então, ambos estão dentro de nós, mas eles estão lá porque nós fizemos de tal forma a coisa que um sempre esteja escondido. É impossível, como ele diz aqui, reunir os dois conscientemente, estar ciente ao mesmo tempo dos dois, porque eles são excludentes. Onde um entra, o outro sai. Só que, como ambos estão dentro de nós não perdemos, quando estamos, por exemplo, com o ego, nós não perdemos o Espírito Santo. Nós só não estamos cientes dele. Mas no momento que a gente trouxer os dois juntos, aí automaticamente só o que é verdadeiro vai permanecer. É como trazer a escuridão e a luz, unir os dois. A escuridão não tem poder de bloquear a luz, a não ser que nós coloquemos um obstáculo que bloqueia a luz. A escuridão em si, ela não ataca a luz, ela não bloqueia a luz. Mas a luz, sim, ela desfaz a escuridão. Então, assim, esses dois sistemas de pensamento, o verdadeiro, ele desfaz o falso, e o falso não consegue atacar o verdadeiro. Então, continuando aqui no 1.4, pois se a separação só existe em tua mente e eles são reconciliados pela união, assim como eles são pois a sua separação só existe em tua mente. A separação dos dois sistemas de pensamento só existe na nossa mente. E eles só podem ser reconciliados pela união, assim como tu. Assim como nós, como ser que pensamos que somos um ser individual e a parte de Deus. Mas o nosso ser real, o Cristo, também ainda está dentro de nós. Nós só podemos ser reconciliados conosco mesmo quando trouxermos os dois na mesma consciência, assim também a escuridão e a luz. O ego e o Espírito Santo só podem ser reconciliados quando os dois são trazidos juntos, e isso não significa que os dois vão continuar existindo juntos, e sim que o falso vai se desfazer e o verdadeiro permanece. Aqui para quem chegou agora, então, no capítulo 14, 7, 1.5. Na união, tudo o que não é real tem que desaparecer, pois a verdade é a união. Então, por isso que trazendo a escuridão à luz, ou trazendo a luz à escuridão, a escuridão precisa desaparecer. Porque a verdade é a união, a verdade é a luz. Assim como as trevas desaparecem na luz, também a ignorância se apaga quando desponta o conhecimento. O que aqui no nosso mundo é ignorância? Todo o sistema de pensamento do ego. E o conhecimento é todo o sistema do Espírito Santo. Então, quando nós formos ao Espírito Santo, para ele ser o nosso guia, tudo que vem do ego desaparece. A percepção é o meio pelo qual a ignorância é trazida ao conhecimento.
Por que pela percepção? Porque nós acreditamos que estamos nela. E nós precisamos partir de onde nós estamos. Nós, na nossa capacidade de aprender, que nós fizemos em troca do conhecimento do céu, nós passamos a perceber e a não mais conhecer, porque conhecimento era no céu. Pensou separação de Deus, perdeu o conhecimento, automaticamente passou a perceber. E o que nós precisamos agora para voltar para o conhecimento? Trazer essa percepção para o conhecimento. Então, o que vai levar essa ignorância? Essa parte nossa que está identificada com o ego e que não sabe. Como que vamos trazer essa parte que é nossa ao conhecimento? Através da percepção verdadeira, através da percepção do Espírito Santo. No entanto, é preciso que não haja engano na percepção, pois de outra forma ela vem a ser um mensageiro da ignorância, ao invés de ser uma ajuda na procura da verdade. Então, esse alerta para que não haja engano na percepção. Quem que é, então, o grande enganador? Nós já sabemos, né? É o ego. Então, não adianta ser a percepção dentro do ego. Não é qualquer percepção. É só a percepção do Espírito Santo. Essa vai nos trazer de volta a verdade. A percepção do ego, ela sempre tem por meta maior nos afastar da verdade, nos afastar do conhecimento, porque é assim que o ego se perpetua. A procura da verdade não é senão procurar honestamente tudo o que interfere com a verdade. A verdade não pode ser perdida, nem buscada, nem achada. Então, isso também vai um alerta, porque o ego, para nos enganar, mesmo dentro de um caminho, de um caminho puro do Espírito Santo, como é o SEI, o ego, ele nos orienta a nós procurar a verdade dentro da percepção. E como ele diz aqui, a verdade, se ela for procurada, o fato de nós a procurarmos, nós já estamos decretando que ela está perdida, que não estamos cientes dela. Então, por isso que ela não pode ser achada, porque ela nunca foi perdida. Ela não pode ser buscada, porque se nós a buscarmos, ela pode... É o mesmo que dizer que nós não a temos. Então, o que se pode fazer se eu não posso procurar, não posso achar? Eu tenho que desfazer o que está bloqueando a minha consciência da verdade. Então, não se busca a verdade. É que nem a luz. Não se busca, num dia chuvoso, por exemplo, não adianta buscar o sol. É buscar remover o que está bloqueando o sol, que são as nuvens. Se o céu está totalmente fechado e mesmo assim quer ter uma experiência de ver o sol, né? Pega uma nave, pega um sistema que vai ultrapassar a nuvem, ou espera a nuvem se dissipar. O sol ainda está lá. Ele não desapareceu e nem sequer à noite fez o sol desaparecer. É apenas o giro da Terra que escondeu o sol de nós. Então, a verdade não pode ser procurada, porque se ela for procurada, é um autodecreto de que nós não a temos. E, por outro lado, então, o que podemos fazer se nós não a sentimos? Procurar o que está bloqueando essa consciência. Assim como na escuridão, não adianta procurar a luz, porque se a luz estivesse na escuridão, nós não estaríamos no escuro. Então, se nós estamos na escuridão e nós sabemos que a luz existe e nós queremos a luz, nós temos que buscar o que está bloqueando a luz de chegar naquele ponto da escuridão. Se nós desbloquearmos isso que está, ou removermos o que está bloqueando a luz por si só, ela faz o seu trabalho, ela ilumina. A verdade é assim, ela por si só chega a nós. Nós só precisamos aprender a tirar os obstáculos que estão bloqueando a consciência da verdade. E essa função o Espírito Santo faz por nós.
Então, a verdade, aqui no 2,4, a verdade, ela está presente onde quer que estejas, estando dentro de ti. Entretanto, ela pode ser ou não reconhecida, pode ser falsa ou real para ti. Então, dependendo com que mentalidade nós olharmos para a verdade, ela pode ser real ou falsa. Se olharmos com o ego, obviamente que o ego sempre nos diz que a verdade de Deus é falsa. Se olharmos com o Espírito Santo, ela vai ser real. E então e a verdade sempre está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Se a escondes, né? Se escondes a verdade, ela vem a ser irreal para ti, porque tu a escondeste e a cercaste de medo. Então, se nós colocarmos o medo em lugar da verdade, na nossa percepção, obviamente que o medo, ele esconde a verdade. No medo, é impossível vermos a verdade. Por quê? Porque o medo em si tem poder? Não, o medo é como a escuridão, ele não tem poder em si. Mas o medo significa que ele só veio porque nós bloqueamos a verdade. Nós fomos para o sistema de pensamento que trouxe o medo. E isso bloqueou a verdade. O Márcio levantou a mão? Oi, Ing. Oi. Isso que você trouxe me Mexer. lembrou isso, né, falando sobre a verdade, né, que o ego ele tenta nos manipular aqui para não ver a verdade, e a verdade ela precisa ser vista em tudo, né, a partir daí que acontece o perdão. E eu tive uma experiência essa semana que ficou se repetindo algumas vezes, e eu acho que eu contei num outro grupo de domingo e vou contar aqui, porque eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está lendo aqui. E está sendo a minha prática da semana. O quanto a gente encontra o irmão no equívoco, o quanto a gente escolhe encontrar o irmão na ilusão, e a gente pensa que está falando de um lugar de verdade, né? Então, vou dar um exemplo, assim, sei lá, às vezes alguém está contando para você uma desgraça, algo que parece uma desgraça, contando que passou por uma situação, e aí você vai lá e fala assim, nossa, eu te entendo, nossa, eu imagino, eu sei como é que é, nananã, nananã. A gente está encontrando o irmão na ilusão, a gente está dando realidade para a ilusão, né? Por mais que pareça empatia, é uma falsa empatia. E eu estava prestando atenção nisso já faz um tempo, né? O quanto eu tenho essa disposição de encontrar o irmão na ilusão ou usar a cena para nos lembrar em unidade no Cristo. E aí, olha só como o ego ele é muito esperto, né? Sabendo que a gente está atento, o que eu fiz esses dias? Sábado eu fui comprar um livro e cheguei numa livraria lá e o dono da livraria começou a falar mal do Bolsonaro. Só tava eu e ele. E ele começou a falar mal do Bolsonaro e eu tava ouvindo, mas eu não tava sentindo nada e nem dando atenção para. Não é dando atenção. Aquilo que ele falava do Bolsonaro, tipo, não tem Bolsonaro, não tem nem eu, não tem você, né? Eu tentando, buscando a minha mente aqui para a unicidade. A primeira reação que eu tive quando ele começou a falar, né, o ego espiritualizado, ele tenta querer fazer uma pregação. Não, é o inconsciente coletivo, nananã, tudo isso, é o escolha nossa. Sabe quando você quer pregar? Aí eu vi eu indo para esse lugar, eu falei, não, você não é pregador, você vai só ouvir. Fica aqui e ouça. Faça contato com tudo que ele está dizendo. Para de querer classificar e achar que você sabe o que ele está falando. Porque conforme ele contava do Bolsonaro, eu imaginava assim, fomos nós que elegemos o Bolsonaro. É a consciência coletiva. Nananã, nananã. Aí eu parei, falei assim, não, eu não sei para que serve essa conversa. E foi. E eu continuei ali observando a conversa. De repente, Ing, ele falou assim para mim, e agora, né, os funcionários públicos, eles tiveram aumento, é ano de reeleição, e ele agora pode ser que ele se reeleja de novo, porque, né, subiu 30%, nananã. Aí ele falou assim, e o próximo passo é abaixar a gasolina. E quando ele falou isso, mas aconteceu algo tão rápido na minha mente, que foi assim, eu virei para ele e falei, nossa, é verdade, a gasolina tá precisando baixar mesmo, porque olha que absurdo. Eu pagava tanto, e fui. De repente eu parei e falei assim, para onde você tá indo, Márcio? Você está confirmando a escassez. Olha que maravilha essa cena, mostrando que você ainda acredita na escassez, mostrando que você percebe a escassez como algo real. Aí eu calei a boca assim, eu nem continuei falando, sabe? Eu falei para ele, falei, eu imagino que tudo vai acabar de uma forma que vai ser bom para todos. E silenciei e fiquei ouvindo. Aí eu saí de lá e fiquei assim, gente,
olha o convite, né? Parece que é para falar de uma gasolina, mas eu estava indo encontrar o irmão na ilusão e dar realidade para a escassez, para a ilusão, para o ego. E aí isso ficou tão claro assim que eu conseguia fazer, parece que eu dei vários passos atrás e eu comecei a perceber o quanto eu ficava olhando nos postos o preço, no posto o preço da gasolina, onde estava mais baixo, onde estava mais barato, e eu nunca fui assim. Eu sempre abastecia, eu parava no posto e abastecia, não ficava procurando preço. E aí eu percebi que de um tempo para cá eu comecei a falar muito de gasolina, de preço de gasolina. E aí ele veio e mostrou, você está confirmando a escassez. Eu estou olhando ainda, isso ainda é algo que eu coloco como substituto para o amor de Deus. Aí quando ele, né, eu saí de lá, eu pensei assim, falei, gente, como a gente aceita convite para a ilusão, ao invés da gente trazer o irmão para a verdade, a gente vai, abraça ele e fica junto lá na ilusão, né? Porque eu senti que era isso que eu ia fazer, se eu continuar, começasse a debater com ele ali e falar que o mundo realmente é uma desgraça. E para mim isso foi muito importante, assim, sabe, Ink? Então eu quis compartilhar, não sei se faz sentido aí dentro do que você está lendo, mas para mim fez muito, acho que comprovou a minha experiência aqui. E é verdade, é ver o que não significa também, né, Márcio, que não se possa nunca mais falar abobrinhas, por exemplo, com um Exatamente, irmão, né? exatamente. Então, só que a gente, até isso a gente faz a partir de uma outra mentalidade, porque o ser gentil, já que tudo aqui é ilusório, a gente faz sem o peso, sem dar realidade, porque o que separa é o sistema de pensamento que está por detrás. Então, do que a gente faz. Então, como o Márcio, como tu se deu em conta, tu estava totalmente no ego. Sim, E se sim. deu por conta disso. E aí voltou para o Espírito Santo, se aquietou. E, eventualmente, era um encontro comercial, cada um foi, né, para o seu lado, mas vamos dizer que fosse, por exemplo, num churrasco de família e ia continuar o dia inteiro lado a lado, não significa que em nome da alegria, não fosse, eventualmente, até aceitar os comentários, mas é uma questão da mente, como tu bem trouxe, Márcio. O professor Espírito Santo, ele sabe. Como a gente aprendeu na aula passada, a gentileza ou a comunicação, ela é só do Espírito Santo. Então, mesmo quando eu quero ser amorosa com alguém, se não for pelo Espírito Santo, vamos dizer que na experiência do Márcio, ele queira fingir de amigo e entrar na do outro e apoiá-lo em tudo. Ele não, se não está fazendo com o Espírito Santo, não está comunicando, está rompendo a comunicação. E eu pude perceber, Ing, a sensação de falta que estava por trás da minha fala, sabe? Quando eu fui confirmar, né, para ele assim, realmente a gasolina está muito alta, parece que, assim, sabe uma sensação, estão tirando algo de mim? Aí eu olhei Para para ver aqui, como o irmão é nosso professor e nosso espelho. aí eu Né? olhei para Estava o aqui, tempo todo em você olhando de posto em posto o preço da gasolina e não se dando em conta da ex crença de escassez. O irmão exatamente, falou uma vez, o espelho mostrou o que exatamente. Aí estava eu dentro, olhei né, assim, eu Márcia? falei, nossa, olha a sensação de falta de onde você está falando isso. Cala a boca. E aí eu fiquei quieto e falei assim, vou ouvir ele agora. Primeiro eu quero entregar essa sensação de falta, reconhecer, né, que eu acredito ainda que alguma coisa pode faltar. E aí depois fiz ali o alinhamento com a mente ali do Espírito Santo. E aí a conversa fluiu de um outro lugar realmente, assim. Mas eu tive que manter a mente atenta, porque você fica, né? E também outra coisa que eu observei, se essa mente atenta não era o ego querendo ter razão, dizendo, entendi, né? Aí entra a vigilância. É preciso muita vigilância, assim, para a gente ouvir o irmão, como quando o Márcio diz, eu me aquietei e vou só ouvi-lo, com essa mentalidade de vou ouvir o Espírito Santo no irmão. Exatamente. Aparentemente, o irmão pode falar o maior absurdo, mas se nós estivermos na mentalidade certa do Espírito Santo, o que vai chegar a nós vai ser da mente certa. Isso que é o mais incrível da comunicação. O irmão não precisa saber disso ou ele estar na mente certa. Basta um dos dois que estão se comunicando estar na mente certa para fazer essa conexão do Espírito Santo no irmão
com o nosso próprio, que é o mesmo Espírito Santo. Então, isso é o lindo também. Então, Ing, eu senti que naquele momento a minha atenção foi para buscar a verdade ali, sabe? Por isso que eu senti que tinha alinhamento com o que você estava falando. E obrigado aí por ter complementado. Obrigado, Ing. Obrigada, Márcia. A Flora também levantou a mão? Só abrir o microfone, Flora. Isso que o Neto colocou é muito importante, essa questão da gente realmente ter essa presença, né, esse observador interno, e que muitas vezes tem muitos encontros que a gente está ali presente, observador, mas o irmão, a situação sempre mostra, em algum momento, algum gatilho de algo que a gente equivocado, que a gente ainda está acreditando, e o irmão mostra, por causa da reação que a gente tem, né? Você pode conversar numa boa, sem estar identificado com o assunto, seja política, seja qualquer coisa, ou você está conversando normalmente, mas dentro da tua mente, nas suas sensações, aquilo está despertando um desconforto em você, né? Então essa sensação assim de presença é realmente muito importante. E muitas vezes, por mais que a gente esteja presente, nós somos surpreendidos. E eu sinto que isso faz parte também do treino, como você falou, Inga, essa questão da gentileza, né? Como é muito inconsciente, tem muita crença distorcida que a gente tem, e tem muita coisa que é inconsciente, né? O Espírito Santo, esse trabalho do curso está trazendo a nossa consciência. Então, às vezes, tem muitos encontros que acabam revelando aspectos que a gente não tinha parado para pensar. Nossa, isso ainda me incomoda, eu ainda sinto vontade de reagir a determinado, sinto uma reação e sinto vontade de expressar essa reação, né, mediante qualquer coisa que o meu irmão diga. Então, eu sinto que isso é muito importante. E também essa questão que o texto falou, da gente buscar a verdade na percepção, porque eu sinto que o ego ele procura distrair muito a gente para a gente continuar buscando a verdade, mesmo no curso, para não olhar para a nossa mente e observar os conteúdos escuros. Então, a gente começa ainda tentando praticar o curso, procurando na percepção, né, como se a gente estivesse buscando a verdade ali, né, em todo o mar de julgamentos que a gente está, nesse mundo aparente que a gente vê, e como uma distração. Então, eu sinto que a palavra-chave seria distração. E muitas vezes a gente escorrega ali e vai na distração, né? E aí a gente se toca, volta de novo. Eu desejei me distrair porque não estava muito afim de olhar para a minha mente, né? Então, porque o ego está vendendo ali, sutilmente ou não, a ideia de que a verdade está na percepção. E é impossível que a verdade esteja na percepção, né? É olhar tudo e voltar para a nossa mente, pedindo realmente para Jesus mostrar a verdade da situação, porque a gente está muito equivocado. E a gente está mergulhado em equívocos, seja ligar a TV, seja qualquer situação que passa na nossa mente, eu sinto que a gente está muito perdido. Então, essa sensação assim, que o ego vende, para continuar buscando a verdade na percepção, muito embora Jesus no curso diga claramente que não existe verdade aqui, né? Então, eu sinto que esse ponto assim, para mim, é algo que eu fico muito observador e muito alerta aqui. Isso, o porquê, né, da busca, o objetivo, Isso, qual é o propósito do isso. ego. Porque às vezes perde, né? Você está num propósito de curar a tua mente, daqui a pouco você dá uma escorregada, o que é normal, porque o inconsciente está vindo à tona ali nas situações. Mas aí a gente se percebe nisso que o Márcio falou, né? A gente buscando a verdade na ilusão, às vezes é um assunto que você nem tinha parado para pensar, e aquilo desperta uma reação em você. E aí é voltar realmente para Jesus e pedir, Jesus me mostra, né, a verdade sobre isso, porque está o tempo todo na mente da gente a tendência a se distrair desse olhar para a mente, né, desse olhar para esses conteúdos, como o texto colocou, o ego e o Espírito Santo, né, o observador
olhando o ego. Então, eu sinto que é um momento que você está colocando lado a lado os dois sistemas ali. Tem sentido isso, Ing? Eu estou colocando os dois É sistemas preciso nesse olhar, momento. sim. E é um momento Inclusive, em que a luz consegue olhar, né, e o ego faz de tudo para exato. que sair fora disso, para a gente não ficar em estado de presença quando o ego está atuando, né? Como se fosse isso. Tá alinhado em isso? Está alinhado e isso demonstra o que ele vai falar aqui mais adiante, no olhar de volta para o ego, não negar o que o ego está mostrando, mas olhar de volta, porque a verdade está obstruída por isso, para ver além disso, para ver adiante, para ver além desse equívoco. Então, faz todo sentido não parar no erro. Vi o erro, e aí a minha mente já para ali, faz o julgamento e sentencia, isso é a verdade. Não, não é a verdade. A verdade está além. Isso ali é só algo que está obstruindo a verdade. Perfeito, Ing. Gratidão. Obrigada, Flora. A Rafaela também levantou a mão. Ing, eu sinto que esse parágrafo, quando a gente lê ele, a princípio, a gente pensa inicialmente em perceber isso no que incomoda a gente. Mas muitas vezes é muito sutil, porque muitas vezes algum comentário ou situação que faz com que a gente se sinta especial, elogiado, homenageado, não é sempre o que incomoda, sabe? Mas também alguma situação que mantém, né, eleva a gente a um patamar de, nossa, que conversa agradável. Por que a gente tem tanto prazer em conversar de repente com um colega do curso Milagres, né? Exato, então é o especialismo, tudo que separa, e o amor especial também separa. Então nós temos essa confrontação do amor especial do ego, como do ódio especial, porque o ódio especial é evidente, todo mundo reconhece. Mas aí o amor especial do ego não é o amor santo, não é o amor unificado, não é o amor estendível a tudo e a todos. Não é o amor libertador. O amor especial também tem correntes que aprisionam. É isso. Obrigada por lembrar disso, Rafaela. Então, não é só o ruim, é tudo que é especialismo. Então, é tudo que separa, tudo que isola, tudo que cria uma cerca, o que fecha em cima de um especialismo, seja do ruim ou seja do bom. Mas se cercou, se fechou, se isolou, se separou, então é do ego. Mesmo que pareça bom. Obrigada. E continuando aqui, então, estamos no 2.7, sob cada pedra angular de medo, sob a qual montaste o teu sistema de crenças insano, a verdade está escondida. Então, isso que eu acabei de falar, de trocar ideias aqui com a Flora aqui. Por que precisamos olhar para o medo? Porque cada pedra angular do medo, cada situação de medo, ela está escondendo a verdade. A verdade está por detrás daquilo. Então, nós temos que olhar de volta. Porém, não podes ter conhecimento disso, nós não sabemos que a verdade está por detrás, pois ao esconderes a verdade no medo, não vês razão para acreditar que, quanto mais olhares para o medo, menos o verás e mais claro se tornará o que ele oculta. Então, para nós, na nossa razão, quando estamos no medo, não faz sentido olhar de volta para o medo, procurando a verdade, porque nós temos medo desse medo, então não faz sentido. No entanto, Jesus está nos dizendo, o medo é uma coisa que nós fizemos e que está bloqueando a verdade, está bloqueando a paz, está bloqueando o amor, está bloqueando o conhecimento de quem nós somos. Então, por isso que nós precisamos olhar para o medo, mas não de dentro do medo, olhar com o Espírito Santo, olhar com Jesus, olhar a partir de cima do campo de batalhas. Porque se eu olhar identificado no medo, é que nem estar dentro de um campo de batalhas. E dentro do campo de batalhas não há segurança, não há refúgio, não há onde se esconder.
mas olhando acima do campo de batalhas, e isso é uma condição mental, estando unidos na mente com o Espírito Santo, eu olho de volta o que o medo está escondendo. E aí vem essas tomadas do que está ocultando, como o Márcio teve na sua experiência, como a Flora, a Rafaela, todos nós já tivemos esses instantes de cair a ficha, de entender, puxa, isso ali está ali porque está obstruindo isso. É isso que eu ainda preciso desfazer, porque eu ainda tenho uma crença que está na minha mente, por isso que isso está aparecendo aqui. Então, olhar o medo para ver através dele, para ver o que está oculto pelo medo. Há pouco nós falamos que o conhecimento, ele está obstruído para nós. Então, o que está ocultando o conhecimento de nós? O medo. Mas o medo é que nem escuridão, ele não tem características próprias. O medo sempre vem como efeito de uma crença equivocada nossa. Então, nós temos que olhar através do medo para a crença. E aí, detectada essa crença, como a Flora bem falou, quando nós o detectarmos, aí nós temos um material que podemos oferecer ao Espírito Santo para ele desfazer. E é assim que ele faz esse trabalho por nós. E desfeito, uma vez desfeito, o que resta? A luz, o conhecimento, o amor, a alegria, o saber de quem que nós somos. No 3, é impossível convencer aqueles que não conhecem de que conhecem. Do seu ponto de vista, isso não é verdade. Então, aqueles que acreditam que não conhecem, se nós, de fato, acreditarmos que nós não temos o conhecimento do céu, é impossível nos convencer, porque o fato de nós não o ter, para nós é prova. Mas é verdade, então, do seu ponto de vista, isso não é verdade, daqueles que não conhecem, mas é verdade porque Deus tem conhecimento disso. Então, se Deus tem conhecimento, então é real. Estes são pontos de vista claramente opostos em relação ao que são aqueles que não conhecem. Para Deus, é impossível não conhecer. Portanto, não se trata absolutamente de um ponto de vista, mas apenas de uma crença em algo que não existe. Então, se para Deus é impossível não conhecer, então não é verdade que nós não conhecemos. Nós podíamos trocar aqui a palavra, esse conhecimento por céu. Se Deus tem o conhecimento de que nós sabemos o que é o céu, é impossível, então, dizer que nós não sabemos o que é o céu. Na nossa crença, porque nós escolhemos uma crença de estar fora do céu, para nós não sabemos o que é o céu. Mas Deus sabe que nós estamos nele, com o conhecimento. E por isso que não é uma questão de opinião nossa. É uma questão, como ele diz, não é um ponto de vista. É só a nossa crença que está obstruindo. Os que não conhecem têm apenas essa crença e, devido a ela, estão errados a respeito de si mesmos. Definiram a si próprios como não foram criados. Definiram a si próprios como individuais, como separados, como limitados. A sua criação não foi um ponto de vista, mas uma certeza. A incerteza trazida à certeza não retém nenhuma convicção de realidade. Então, a incerteza, nós que somos incertos, se nós levarmos nosso saber, nossa incerteza, a certeza do Espírito Santo, a nossa incerteza não vai mexer em nada com a realidade. Como diz, não vai mexer em nada com a convicção da realidade. Se nós aceitarmos o Espírito Santo como a verdade para nós, a verdade vai aflorar de forma bem convicta na nossa experiência. Nossa ênfase tem sido colocada em trazer o que é indesejável para o desejável, o que tu não queres para o que queres.
Lembrando que antes disso, Jesus está nos ensinando que só com o Espírito Santo nós sabemos o que nós queremos e o que é desejável para nós. Porque o ego nos confundiu com coisas que ele diz que nós queremos, mas na verdade nosso ser real não os quer. Então, aprender a diferenciar nossos reais interesses, como tem uma lição que diz, eu não reconheço meus reais interesses. Então, no momento que nós permitimos que o Espírito Santo nos mostre nossos reais interesses, aí nós vamos trazer tudo o que é indesejável para o desejável. E o que nós não queremos para o que queremos. Vais reconhecer que a salvação terá que vir a ti desse modo, se considerares o que é a dissociação. Então, dissociação é um processo distorcido de pensamento pelo qual dois sistemas de crença que não podem coexistir são mantidos. É o que nós falamos há pouco, lá no início da aula. Nós temos dois sistemas de pensamento na nossa mente que não podem coexistir, no entanto, os dois estão dentro de nós, que é o ego e o Espírito Santo. Como que ambos podem estar em nós se eles são totalmente opostos, se onde um entra, o outro desaparece? O que é isso? Então, como que os dois podem estar dentro de nós? Por um sistema, por uma técnica, vamos chamar assim, por uma artimanha chamada dissociação. Associar, unir, dissociar, separar. Nós temos ambos, mas sempre só estamos cientes de um deles. Então, é dessa forma. Então, por isso que nós temos que, como ele diz aqui, para nós reconhecer o que é a salvação, nós temos que primeiro aprender o que essa dissociação fez por nós. E a dissociação trouxe essa possibilidade de termos dois sistemas de pensamento presentes em nossa mente. Se são reunidos, a aceitação dos dois conjuntamente é impossível. Mas se um deles é mantido longe do outro nas trevas, a sua separação parece manter ambos vivos e iguais em sua realidade. Então, primeiro nós descemos nas trevas e depois nas trevas dissociamos os dois, porque na treva nada é visto. Então, nas trevas, nós mantemos os dois separados. E agora, para nós, tanto o Espírito Santo quanto o ego são verdadeiros. O Espírito Santo, porque os milagres comprovam que ele é real. O ego, porque o físico, aqui é a nossa experiência, as testemunhas que nós temos dizem que o ego é real. A sua união vem a ser, assim, a fonte do medo, pois se eles se encontram, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. Então, o medo existencial nosso de reunir os dois sistemas de pensamento, porque nós amamos a ambos. O do Espírito Santo, porque foi feito na nossa criação e nós somos amor, e como amor nós amamos o que vem do amor. O ego nós amamos porque é nós que o fizemos, de certa forma, então é a nossa criação, e assim como Deus ama o que ele criou, nós também amamos o que nós fizemos, e nós fizemos o ego. E então, vem o medo existencial de nós ter que abrir mão de uma coisa que nós amamos. Esse é um medo existencial de nós aprendermos de fato que os dois sistemas de pensamento estão na nossa mente. Isso é inconsciente. Jesus que está nos ensinando que é assim que se passa na nossa mente inconsciente. Então, o medo substancial que temos de Deus também é o medo de perder aquilo que nós amamos, que é o que nós fizemos. A ideia do ego. Nós não queremos perder ele ainda. E, de alguma maneira, nós sabemos que unindo os dois, um deles vai desaparecer. E aí, a causa do medo. Não queremos que nenhum dos dois desapareça. Não pode ter ambos, pois um nega o outro. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode-se dotar cada um com uma crença sólida, se estão em locais separados. Então, esta foi a solução do ego para ele existir.
O Espírito Santo, ele não pode terminar porque é eterno e é a criação e é de Deus, é a vida. Mas o ego, para ele, que não é vida, continuar existindo como se fosse vida, ele fez essa técnica, então, de se manter sem ser visto, esses dois sistemas dentro da nossa mente, mantendo eles separados. E aí, cada um tem base sólida. O ego, basta olhar para o mundo, que é uma testemunha totalmente sólida, aparentemente, de que a separação de Deus é real, que esse mundo é real. A própria dor física nos prova que nós pensamos que somos o corpo. Então, o medo da morte, isso tudo prova que para nós o sistema do ego é real. Mas também sabemos que o amor é real, a atração do amor também é muito forte. Nós sabemos que a dor não é o lugar onde nós deveríamos estar. Todos anseiam de volta pela calma do amor. E isso vem do sistema do Espírito Santo. Reúna-os, então reunir esses dois sistemas, reúna-os e o fato da sua completa incompatibilidade fica instantaneamente evidente. Um deles irá embora porque o outro está sendo visto no mesmo lugar. A luz não pode entrar nas trevas quando a mente acredita nas trevas e não deixa que ela se vá. Então, quando a mente acredita, é nossa crença nas trevas que impede a luz de entrar nas trevas. Então, a luz, ela não pode se impor, ela não pode transpassar essa barreira que impede ela de chegar onde estão as trevas, e essa barreira é a nossa crença. Nós acreditarmos nas trevas, nós queremos ainda as trevas. É isso que não permita que as trevas se desvaneçam diante da luz. A verdade não luta contra a ignorância e o amor não ataca o mundo. Então, o ego, sim, é a luta e é a briga por excelência. Mas o Espírito Santo não luta com nada com o ego. Ele simplesmente aguarda a nossa tomada de decisão por desfazer uma crença falsa. Porque essa crença falsa vai desfazer o ego. Então, o Espírito Santo, ele não luta porque lutar é dar realidade. E o Espírito Santo sabe que não é real. Então, por isso que ele não... A ignorância é só a ausência de conhecimento. Como que o Espírito Santo vai lutar com a ausência de conhecimento? A ausência pede suprimento, pede que ele estenda o conhecimento, porque ali está faltando o conhecimento, e não luta contra a ignorância. O ego, sim, ele prefere que a gente lute contra a ignorância, porque a luta é do próprio ego. Isso, sim, mantém o ego vivo, qualquer luta. Mas o Espírito Santo não entra nessa. E o amor também, o amor não ataca o medo. O amor sabe o que é medo? Medo é ausência de amor. De todas as formas de medo, todas, é ausência de amor, em última instância. Esquecemos-nos do amor. Esquecemos-nos de que nós somos parte do amor e aquilo que nos causou medo também faz parte do amor. Então, essa ausência de amor, essa causa medo. E como é que o amor, quando ele vem a uma ausência de amor, como é que ele vai lutar com aquilo que está ausente? Ele simplesmente estende amor onde ele percebe a ausência de amor. Por isso que o amor não ataca o medo. Embora que o ego preferisse que o amor atacasse o medo, porque aí o medo seria real. E aí o ego seria real. Aquilo que não necessita de proteção, não se defende. Então, o amor, o conhecimento, eles não precisam de proteção, porque eles são completos. Eles não têm nada que se oponha a eles. Se não tem nada que se opõe, eles não precisam se defender, porque nem sequer há nada fora deles para se defender. A defesa foi feita por ti. Deus não a conhece. O Espírito Santo usa defesas em favor da verdade só porque tu as fizeste contra a verdade. Então, como que o Espírito Santo usa das defesas?
Nós fizemos as defesas para nos manter afastados de Deus, para nos manter no ego. Como que o Espírito Santo pode traduzir esse afastamento em algo útil? O Espírito Santo, ele vê na defesa a necessidade de buscar aquilo contra o que está sendo defendido. Por exemplo, tudo que vem do ego é uma defesa do amor. O Espírito Santo pega as mesmas defesas e as traz amor a elas, porque ele vê isso um pedido de amor e não um ataque. Então, é assim que o Espírito Santo traduz as defesas que nós fizemos dentro do sistema do ego. Nós nos defendemos porque, por primeiro, acreditamos que deveríamos nos defender de Deus, porque Deus estava irado contra a nossa crença de separação. Então, fizemos uma defesa. O Espírito Santo a usa para buscar aquilo que nós defendemos. Então, se nós nos defendemos primeiramente de Deus, é porque nós não conhecemos a Deus, não estamos no amor, estamos ausentes do amor de Deus e tivemos medo de Deus. Então, o Espírito Santo, sabendo disso, usa a defesa para trazer o amor de Deus. Isso vai sanar a falta de amor. E aí, o ataque desaparece. No 5:7, a sua percepção acerca das defesas, de acordo com seu propósito, meramente muda-as, fazendo com que sejam um chamado para aquilo que atacaste por meio delas. Então, ataquei a minha invulnerabilidade, ataquei o amor através de minhas defesas, porque eu disse que eu estava ausente delas. O Espírito Santo simplesmente traz isso de volta à minha consciência. Defesas, como tudo que fizeste, têm que ser gentilmente voltadas para o teu próprio bem, traduzidas pelo Espírito Santo de meios de autodestruição em meios de preservação e liberação. Olha aqui a tarefa do Espírito Santo de dar um novo propósito para tudo que o ego faz. Então, todas as formas de ataque do ego, o Espírito Santo traduz em pedido de amor. Aquilo contra o qual o ego se defendeu, o Espírito Santo traduz como isso está faltando a nós. Então, trazer isso para perto. A sua tarefa é muito grande, mas o poder de Deus está com ele, né, com o Espírito Santo. Portanto, para ele, ela é tão fácil que foi realizada no instante em que lhe foi dada a teu favor. Naquele único instante que nós pensamos separação, tudo já aconteceu, tudo já foi solucionado, como nós falamos esses dias no WhatsApp, no nosso grupo. Porque o Espírito Santo cumpriu a sua tarefa instantaneamente. Nós que criamos na nossa mente equivocada o tempo e espaço para vivenciarmos, mas isso é outra história. Aqui está dizendo claramente que o Espírito Santo cumpriu com a sua função no instante que ela foi dada por Deus. Não te demores no teu retorno à paz, imaginando como ele pode cumprir o que Deus lhe deu para fazer. Deixa isso para ele que conhece. Não te é pedido que executes tarefas poderosas por ti mesmo. A ti, pede-se apenas que faças o pouco que o Espírito Santo te sugere fazer, confiando nele apenas o suficiente para acreditar que se ele te pede, tu és capaz de fazer. O Espírito Santo meramente nos pede para nós olharmos de volta para aquilo que está nos perturbando e trazer esse pensamento para ele, não esconder esse pensamento dele, olhar e levar para ele. Ele vai fazer o serviço de desfazer. Ele vai fazer a tarefa grandiosa. Nós só precisamos levar para ele. Verás com que facilidade tudo que ele pede pode ser realizado. E até para esse trazer nós temos ajuda, e isso pode ser realizado. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traze a ele todos os segredos que trancaste longe dele.
Então, aqui que está a chave. Se nós trancarmos os pensamentos obscuros da nossa mente, nós vamos mantê-los. Se nós olharmos de volta, aceitar que uma parte da nossa mente acredita neles e tem eles, nós estamos olhando com Jesus, de fora, de cima do campo de batalhas, mas admitimos que nós somos os únicos responsáveis por guardarmos esses pensamentos obscuros na treva. Se nós fizermos isso, nós temos esse material para levar para o Espírito Santo. Por isso que ele diz que não trancar longe dele nada. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. A teu convite, ele entra com contentamento. Ele traz a luz à escuridão, se fizeres com que a escuridão esteja aberta para ele. Então, nós só precisamos abrir nossos pensamentos, não esconder nada do Espírito Santo, não ter vergonha dos pensamentos odiosos que nós tínhamos guardado, não ter vergonha da fúria que nós temos inconscientemente guardados, que às vezes, em alguns rasgos de instante, desponta na nossa consciência. Não ter vergonha. Simplesmente admitir que isso está trancado no nosso inconsciente e o Espírito Santo quer dissipar isso, mas nós temos que dar abertura para que ele entre. Ele não pode se impor porque era a nossa vontade manter escondido isso. Então, permitir ao Espírito Santo iluminar a nossa mente. Mas aquilo que escondes, ele... Então, aqui no 4, só para pegar o fio da meada. Ele traz a luz à escuridão, se fizeres com que a escuridão esteja aberta para ele. Mas aquilo que escondes, ele não pode olhar. Ele vê por ti, e a não ser que olhes com ele, ele não pode ver. O Espírito Santo sozinho não vê nenhuma falha no Filho Santo de Deus. Porque ele sabe que a falha não existe, ela é uma crença. Se nós não levarmos a nossa mente que contém a crença ao Espírito Santo, ele não virá nada, ele só vê conjuntamente conosco. Se nós abrirmos, aí sim, aí ele vê tudo que está obscuro dentro da nossa mente, todos os medos, todas as iras, todas as fúrias, todas as mágoas, e aí ele pode dissipar isso. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele e olha-os junto com ele. Ele mantém a luz e tu a escuridão. Elas não podem coexistir quando ambos olham junto para elas juntos, quando ambos olham para elas juntos. Então, a escuridão não faz parte do Espírito Santo, mas faz parte das nossas crenças, está no nosso inconsciente, na nossa mente, no fundo da nossa mente, antes, acima logo da verdade está a escuridão, então ela está em nós. No Espírito Santo está só a claridade, só a verdade. E quando nós olharmos juntos com o Espírito Santo, nós estamos unindo a consciência do conhecimento com a escuridão. E nessa luz, na luz do Espírito Santo e na escuridão, quando ambos se juntam, o que acontece quando a gente traz uma luz à escuridão? Ambos continuam existindo? Não, a escuridão é que desaparece. Então, é assim que o Espírito Santo cura a nossa mente, porque ele é a luz, nós a escuridão. Mas no momento, como ele diz aqui, que a gente olhar juntos, quando ambos olham para elas juntos, simplesmente a escuridão tem que desaparecer. O seu julgamento tem que prevalecer e ele o dará a ti na medida em que unires a tua percepção a dele. Então, na medida que nós olharmos através da percepção do Espírito Santo. Então, uma pergunta válida aqui seria, como que então eu posso olhar
pela percepção do Espírito Santo. Esse curso aqui, ele é 100% ideias do Espírito Santo. Então, se nós estamos diante de uma situação que a gente sabe que é de escuridão, sabe que é do ego, e nós queremos olhar junto com o Espírito Santo, usar, então, dessa argumentação que está aqui, permitir-se da argumentação. Olha, o que o SEM está me ensinando? O que o curso diria sobre isso? O que eu aprendi na teoria do curso sobre isso? Isso já é uma abertura ao Espírito Santo. Fazendo isso conscientemente. O que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que a luz venha à escuridão. Diante desse raciocínio lógico, unido mentalmente, assim, consciente de que isso aqui é verdade, que veio do Espírito Santo, nessa comparação do que o curso diz e o que eu testemunhei na minha percepção, ao me permitir isso, automaticamente essa percepção que o ego havia me trazido, ela some, ela desaparece. É assim que a cura se procede e em lugar daquela dor do sofrimento vem a paz. Nós até tivemos vários relatos no WhatsApp nessa semana, nesse sentido, de nossos colegas que estão experienciando isso e com alegria estão compartilhando, embora que a gente ainda tenha muita coisa para desfazer, mas pelo menos já estamos começando a entender como que a liberação é feita. Estamos começando a sentir os efeitos de permitir que esses pensamentos do Espírito Santo, quando são colocados lado a lado com aquilo que o mundo nos testemunhou, que o ego testemunhou, que nossos sentidos testemunharam, que o que veio do Espírito Santo é verdadeiro. O outro estava sempre baseado numa falsa crença e por isso desaparece. É assim que a cura do Espírito Santo procede em cima de nossas situações que nos perturbam. Unir-te a Ele, então, ao Espírito Santo, para ver é o modo como aprendes a compartilhar com Ele a interpretação da percepção que conduz ao conhecimento. Então, imaginar-se junto ao Espírito Santo, pensar os pensamentos que Ele nos ensina aqui no curso. Isso é a forma de trazer a interpretação da percepção certa. Aquela que é uma percepção que reflete o conhecimento. Não podes ver sozinho. Então, sozinho é separador, não há como fazer sozinho. Compartilhar a percepção com ele, que te foi dado por Deus, irá ensinar-te como reconhecer o que vês. Então, Deus nos deu um remédio para a percepção errada. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Então, compartilhar a percepção com Ele, compartilhar a percepção nossa com o que Ele vê. Isso traz o reconhecimento do que pode ser visto verdadeiramente em qualquer situação. É o reconhecimento de que nada do que vês significa coisa alguma por si só. Como as primeiras lições do livro de exercícios também nos ensinam. Nada do que eu vejo por mim mesmo tem significado por si só. Ver com ele vai te mostrar que todo significado, inclusive o teu, não vem da visão dupla, mas da fusão gentil de todas as coisas em um significado, uma emoção e um propósito. Na unicidade. Na unicidade só existe um propósito. Deus compartilha um propósito que é de alegria com seu filho. Uma emoção, essa alegria. E um significado, a unicidade, só no amor tem significado. Então, a fusão, trazer a nossa percepção errada e uni-la, não mantê-la mais separada com a percepção do Espírito Santo. Trazer ambos no mesmo lugar. Aí, automaticamente, haverá a fusão e o que era equívoco, o que era escuridão, vai naturalmente desaparecer.
sem atacar, sem romper, sem brigar, simplesmente se desvanece. O ego vai deixar de parecer que existe. Aqui no 7.5, ver com ele, aqui nós já vimos, agora no 7.6, Deus tem um propósito que ele compartilha contigo, como nós já falamos, né? O propósito da alegria. A visão única que o Espírito Santo te oferece irá trazer essa unicidade à tua mente com clareza e brilho tão intensos que não poderias desejar, mesmo em troca do mundo inteiro, não aceitar o que Deus quer que tenhas. Então, o que Deus quer para nós é tão grandioso, é tão bom, é tão acima de qualquer descrição, que nada dentro do mundo chega perto disso. E nós nunca mais teremos dúvidas em querer aceitar o céu de volta em lugar do ego. Contempla a tua vontade aceitando que é a sua e que todo o seu amor é o teu. Toda honra seja dada a ti através dele e através dele a Deus. Então, através do Espírito Santo, nós chegamos ao próprio Deus, da percepção ao conhecimento, porque Deus não pode ser percebido, ele só pode ser conhecido. Mas na percepção nós podemos perceber a mente certa do Espírito Santo. Então, vamos ao Espírito Santo, aceitar a percepção dele em lugar da nossa. Mas para isso acontecer, nós precisamos primeiro unir ambas, porque ambas estão escondidas. Se não trouxermos, não fundirmos ambas, nós manteremos as duas. E as duas separadas é a causa da existência do nosso conflito mental. Porque nós confiamos, ainda acreditamos no ego, mas também sabemos que somos o amor. Então, nós temos que trazer ambos, como ele diz, o mais forte aqui da lição aqui, trazer tudo ao Espírito Santo, não lhe esconder nada, porque se nós o negarmos em nós fecharmos, botarmos uma venda e dizer, não, isso não está em mim, eu não acredito nisso, então eu estarei trancando o Espírito Santo dessa minha sala escura. Eu não estou permitindo que a luz entre. Então, essa honestidade de permitir-se olhar de volta para aquilo que nós mais temos medo. Por quê? Porque o medo, ele é só uma parede, ele está trancando a feliz realidade de quem nós somos. Então, não precisamos ter medo de olhar através do medo, porque o Espírito Santo, ele nos garante que toda a escuridão é desfeita na luz, e na luz o que é visto é conhecido, e o que é conhecido é amado. E no amor não existe medo. É por essa lógica que o Espírito Santo sabe que todos nós ainda aceitaremos trazer tudo o que está obstruindo a nossa mente da paz e do amor para que ele a corrija. Então, isso nós tínhamos sobre compartilhando a percepção com o Espírito Santo. E na quinta nós teremos o local santo do encontro, que é mais uma ferramenta de como nós proceder dessa forma, aceitando a percepção do Espírito Santo. E concluímos, então, aqui a leitura dessa sessão. Já tivemos algumas interações, mas ainda temos agora a interação final. Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa? Aqui no chat era uma pergunta feita, mas era lá no texto, acho que já foi respondida. Então, era isso hoje, pessoal. E então eu acredito que com as interações, eu acho que ficou bem claro durante a aula, né, pessoal? E eu acho que é isso. Então, eu vou encerrando aqui a gravação.
E agradecendo, o pessoal está agradecendo aqui pelo chat, agradecendo também a participação de vocês, e, como sempre, a Jesus por nos trazer, por compartilhar conosco desse material do Espírito Santo. Só vou desfazer aqui a gravação.